A manchete é: liderança do MST diz não temer o 7 de setembro e prevê uma derrocada do bolsonarismo depois dos protestos. Mas eu acho que nós vamos sair de 7 de setembro ainda mais fortalecidos e o Bolsonaro ainda mais acuado. Se você tem acompanhado o nosso trabalho aqui no Meteoro nos últimos dias, você sabe que a gente tem monitorado constantemente as redes bolsonaristas. A gente já trouxe informação sobre uma operação comunicacional que foi montada para engajar essa gente, e de fato, é uma operação grande, bem organizada e pelo jeito bem paga, porque tem post patrocinado para tudo quanto é lado. A gente já trouxe informações sobre o quadro dentro das polícias para descobrir que 30% dos policiais brasileiros pretendem estar na rua no 7 de setembro. E a gente mostrou um pouco dos atos que o bolsonarismo já está promovendo nos últimos dias, como assim uma espécie de esquenta para o 7 de setembro, o grandioso dia deles. Agora é hora de compreender como a esquerda vai agir, e em especial o MST, que mesmo depois de 4 décadas de existência, mesmo depois de um período de extensa hostilidade, continua sendo o maior movimento de massas do país. Para a gente compreender a posição do movimento, eu vou recorrer aqui ao Tutameia TV, que publicou uma entrevista com o João Pedro Stedley, que é uma liderança histórica do MST. A gente vai exibir uns trechos dessa entrevista aqui, fazendo a ressalva de que o material original é muito mais extenso, muito mais detalhado e vai para outros temas. Tem análise do Stedley sobre as Forças Armadas, sobre o futuro da política no Brasil, sobre desigualdade social e por aí afora. Aqui a gente vai falar especificamente de 7 de setembro, que é por onde a entrevista começa. Aliás, começa com a pergunta que eu faria, o que significa que a entrevista começa do jeito certo. João Pedro Stedley, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco, ainda que remotamente, no Tutameia, nessa noite de 3 de setembro de 2021. A gente está há poucos dias das manifestações do dia 7 de setembro, há muita apreensão, há muita tensão no ar. A gente está vendo policiais da ativa convocando policiais para a manifestação bolsonarista, há temor de que essas pessoas estejam armadas, o agronegócio trazendo ônibus de vários lugares do Brasil. Certamente esses grupos terão provocadores, há risco de violência. Como é que você está vendo? O que a gente deve pensar aí para esse 7 de setembro, que deveria ter uma característica totalmente diferente dessa? Geralmente é um dia em que acontece o grito dos excluídos. O que se deve esperar desse 7 de setembro? E está correta a manutenção dos atos por parte dos movimentos sociais, movimentos populares? É um risco que estamos correndo nesse momento? E a resposta do Stedley é uma tentativa de demonstrar que o bolsonarismo não terá a hegemonia das ruas. Mantivemos com naturalidade toda a programação que havia sido estabelecida para o 7 de setembro. Já temos a confirmação de mais de 200 cidades em todo o Brasil, e eu acredito e espero que nós tenhamos uma presença de militância maior do que na última jornada nacional. Até porque, neste 7 de setembro, se somarão à campanha nacional Fora Bolsonaro setores das igrejas cristãs que tinham a tradição já há 27 anos de todo 7 de setembro fazer jornadas de conscientização do nosso povo. Então, eu acredito que os atos do 7 de setembro da nossa parte, eles terão amplitude social maior, haverão outras forças sociais que se somarão e também terão uma mística maior. Muito bem, é legítimo que as esquerdas estejam nas ruas, mas será que não é perigoso? Por Stedley, parece que mais perigoso ainda seria cair naquilo que ele chama de retórica do medo. É verdade que o outro lado está usando uma retórica de medo. Mas é isso que a nossa militância tem que compreender. Que os bolsonaristas e o próprio capitão insano têm usado um discurso de violência, de ódio, de ameaças,
justamente para ver se nós saímos das ruas. Porque na prática, desde aquela grande mobilização que nós fizemos dia 7 de abril e depois todo mês fomos repetindo, o Bolsonaro já perdeu as ruas. E, sobretudo, perdeu a hegemonia das suas ideias na sociedade. Ouvindo o Stedley, você é apresentado a tese, se é que ainda não foi, de que isso que ele chama de retórica do medo tem objetivos menores e mais mesquinhos que essa coisa aí de dar golpe, fechar STF, derrubar Congresso, livrar o Brasil do comunismo. Bolsonaro estaria radicalizando mesmo para salvar sua pele e dos seus. E tem mais, muitos dos homens fortes com os quais o bolsonarismo contava para realizar seus sonhos autoritários, muitos deles têm se revelado covardes. O famoso cantor sertanejo, ou sertanojo, Sérgio Reis. Quem ouvia, quem viu ele nas redes se apavorava, né? Esses loucos vão invadir o Congresso, vão invadir o STF. Só foi a Polícia Federal dar chega para lá nele, já ficou em depressão, já pediu desculpa, a família veio a público, não sei o quê. E, olhando a correlação de forças e a luta política nesse período, tenho lido e concordado vários analistas que se referem que essa brabeza toda do Bolsonaro é uma espécie de habeas corpus prévio com a sua base, porque há indícios reais que o Ministério Público do Rio de Janeiro vai pedir a prisão do Carluxo, do vereador Carlos Bolsonaro. E como o vereador no país não tem imunidade parlamentar e não tem também instância jurídica no STF, o Ministério Público do Rio deve pedir a prisão e ele corre risco de ir preso. Pois muito bem, ainda que não se caia na retórica do medo e ainda que essa coragem seja combinada ao cuidado e ao bom senso, restaria a possibilidade de que os fanatizados hostilizassem as manifestações contrárias, com violência. Stedley diz que as chances disso acontecer são baixas e, para referendar essa expectativa, ele recorre à distância entre os atos. Renovo e aproveito esse espaço para dizer aos nossos militantes, não se assuste. Não acredito que haverá conflito em nenhuma cidade. As duas cidades que poderia ter algum grau de tensionamento é Brasília e São Paulo. Mas os locais são um pouco distantes. Brasília eles vão fazer na Esplanada, mas estão proibidos de chegar a 1 quilômetro do STF, e a Polícia Federal vai cuidar, e nós faremos na Torre da Televisão. Tá? E aqui em São Paulo, que eles irão para Paulista, por aquela manipulação que fizeram, e nós iremos no Vale do Anhangabaú. Então eu não acredito que mesmo esses fanáticos tenham coragem de ir lá nas nossas manifestações e fazer provocações. Olha, se tem uma coisa na qual a esquerda brasileira está escolada é a violência policial. Dos anos de chumbo até aqui, essa violência já deixou algumas baixas muito tristes e muito marcantes. E no próprio MST, uma que eu jamais vou conseguir esquecer é do Antônio Tavares, que a Polícia Militar do Paraná matou basicamente por esporte, matou basicamente por diversão no ano de 2000. O Oscar Niemeyer é o criador desse monumento em homenagem a ele que você está vendo aí. Como evitar outras tragédias assim? Para o Stedley, a resposta está na força da coletividade. Atenção, pessoal. Uma das orientações que nós temos dado a nível nacional é recuperar a velha prática dos movimentos e ir nas manifestações organizados em pelotões por movimento. Então, agora a turma do MST, agora a turma do MTST, agora a turma do PCO, agora a turma do movimento sindical, agora a turma da CUT. Então nós vamos por blocos de militância, que isso permite nós nos protegermos e permite identificar quem poderiam ser os infiltrados. Porque aglutinados à militância de uma mesma organização, nós mais ou menos que numa cidade todos nos conhecemos, então é fácil identificar um que outro provocador.
Ok, sobre o 7 de setembro é isso aí. Mas e depois? Depois Bolsonaro derrete, é o que prevê o Stedley. Então, eu acho que, se não der tempo para fazer impeachment, a burguesia vai interditar o Bolsonaro. Interditar no sentido de criar processos criminais, que a CPI do Senado está apontando, para inviabilizar a candidatura dele. Né? Ou juridicamente ou politicamente. Porque o Bolsonaro sabe, se não tiver o poder econômico e mediático e o dinheiro, ele não se elege, mas nem para vereador do Rio de Janeiro. Tá pouco, porque tem mais. Que tal as elites embarcando na candidatura do Lula desde o começo? Na minha opinião, é a burguesia esperta, que também é minoritária, não sei quantificar, mas seguindo por dedução poderia ser 15%, 20%, que vem expressando as suas propostas pelo Delfim Neto. Escreveu vários artigos e deu entrevista. Delfim Neto defende que a burguesia devia abandonar a terceira via e apoiar já no primeiro turno Lula. E por que é esperta essa tática? Vocês sabem, né? Vocês conhecem muito bem como jornalista o Delfim Neto. Ele não tem fábrica, mas é o maior intelectual orgânico da burguesia. Tá? Que lê desde o Marx, Schumpeter e todos os teóricos do Capital. Tá? E onde está a esperteza explícita pelo Delfim Neto? Eles sabem, a crise é grave, é estrutural, é profunda, não é só uma crise de governo. Bom, eu não sei para você, mas para mim a impressão que fica é de que o Stedley está bem confiante, otimista talvez a respeito desse 7 de setembro. De onde vem esse otimismo? De onde vem essa confiança de que a alegada força é fraqueza, de que o terrível na verdade é risível? Eu realmente não sei. Talvez ele tenha visto um vídeo tipo esse aí. Nossa Suprema Corte! Nossa Suprema Corte! Rasgou a Constituição! Rasgou a Constituição! Deve pagar por isso! Deve pagar por isso! Com sua destituição! Com sua destituição! Eu sou brasileiro! Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.